Então, se ele me conhece, se eu já estava na mente de Deus, para que ele me colocasse nessa geração, não foi assim, é que minha mãe quis. Não, era o plano de Deus que eu, você, estivéssemos nesta geração. A geração que viverá e está vivendo esse verão, que está às portas de algo tremendamente grande. Mas quanto mais perto você chega do cumprimento profético, pior fica a geração. Eu vou te provar de duas formas. Você quer ver? Tudo estava para acontecer no Egito. Tudo. O que era tudo? O povo deixaria de ser escravo, seria liberto, o povo seria curado fisicamente, o povo seria restituído financeiramente, o povo seria levado para a terra prometida e o povo viveria um avivamento em Êxodo capítulo 19. Quanta coisa ia acontecer numa única geração. E como que o povo estava? Gemendo, reclamando, murmurando, achando que eles iriam viver para sempre no Egito, e aquela era a vidinha deles, e não era. Algo grande estava para acontecer, o mundo espiritual estava agitado. Deus só encontrou os ouvidos de Moisés e de Arão, e depois sim, aí as outras pessoas foram ouvindo, mas foi a minoria que realmente prestou atenção naquilo que Moisés estava falando. Agora vamos dar um salto enorme e vamos para a geração quando Jesus estava para nascer. Aí Jesus, o verbo, ele se cumpriria. Plenitude dos tempos. O verbo se fez carne. 3 reis magos, 3 reis sábios, eles entenderam profeticamente. Eles entenderam que a profecia de Números 24 tinha se cumprido, saíram de onde eles moravam, 800 quilômetros, andaram para ver o rei. Pessoas que não eram religiosas e não eram pessoas que não eram os religiosos, fariseus, escribas. Eles não tinham acesso como eles tinham a todo o conhecimento. Eles ouviram falar dessa profecia de Números capítulo 24 e entenderam que tudo estava se cumprindo. Quando eles chegaram em Jerusalém, aí eles falaram: onde é que está o rei? Porque o rei nasceu, porque está escrito, quando tivesse a estrela, o Messias, teria nascido. Aí os escribas sabiam: não, está escrito em Belém, mas não aconteceu nada. Gente, já tinha tudo acontecido. Jesus já estava em Belém, e eles, os religiosos, sabiam, mas negaram: não vai acontecer agora não. Aí o que eu mais vejo é pessoa no púlpito ou no YouTube dizendo: não vai acontecer não. Olha, isso é loucura. Isso é gente maluca que fala isso. Não, maluco é quem não acredita em Jesus. Você pode não acreditar em mim, mas acredite em Jesus. Mateus capítulo 24, ele fala: aprenda com a parábola da figueira. Quando acontecer os 2 momentos, os ramos se renovarem e as folhas surgirem, quando esses 2 momentos acontecerem, se cumprirem em Israel, saiba que está às portas e que em breve Jesus voltará. Então, o que vai acontecer em Israel e comigo neste período de tempo que é o breve de Deus? Sim, porque neste breve algumas coisas vão acontecer. Com a igreja, qual é a vontade de Deus para a igreja? E qual é o que vai acontecer com Israel, nação? Para a igreja, você deve olhar para a figueira e dizer: bom, eu sou Israel, essa é Israel nação, eu sou Israel espiritual. Jesus em breve voltará. O que ele espera da sua noiva? Que ela esteja em pé e não desanimada, avivada, com intimidade, com santidade, com unção, avivamento individual, uma igreja apaixonada pelo ID, que anuncia o evangelho e anuncia que em breve Jesus vai voltar. O evangelho raiz, sabe? O evangelho raiz é Jesus salva, o evangelho raiz é Jesus liberta, e o evangelho raiz é Jesus voltará. Esse é o evangelho verdadeiro, e se arrependa. Esse é o evangelho verdadeiro. Agora, a igreja, ela
tem que entender, neste momento, Deus está procurando um povo que esteja posicionado para ele derramar uma unção tremenda. Mas as pessoas estão distraídas, estão querendo ouvir palavras que elas desejam e não o que elas precisam. É diferente, tá? O que eu desejo e o que eu preciso. Hoje é uma geração de, como é que eu posso dizer para você? De ídolos. Quebre os ídolos. Você ama ídolos que falam do jeito que você gosta de ouvir e o que você quer ouvir. Agora, uma geração profética, ela quer ouvir o que Deus quer falar através de vozes que ele levanta e que às vezes te incomoda o que essa voz fala, porque não é muito cômodo. Bom, quanto à igreja, é o que Deus deseja. Deus deseja que você esteja orando por sua família, orando por sua nação e orando por Israel. É uma ordem, não é uma opção, orando por Israel. Eu amo, e eu tô cansada de dizer nas lives, mas eu repito, eu amo o povo árabe. O povo árabe tem uma bênção enorme da parte de Deus. Eu amo o povo árabe, mas eu não amo grupo terrorista. E eu tô falando de grupo terrorista. Eu não estou falando de povo árabe. Hezbollah, eles são terroristas. Hamas, terroristas. Houthis, terroristas. Jihad islâmica, terroristas. Eles não representam o povo, não se importam com o povo e eles têm como único desejo destruir Israel. Quem defende grupo terrorista, não estou falando de palestino, não estou falando de libanês é bênção, Palestina é bênção. Eu estou falando de grupos terroristas que querem destruir a nação de Israel, destruir civis e fazer um novo genocídio. Eu ouvi o discurso lá no Irã e era: vamos fazer o que Hitler começou, a gente vai terminar. O que Hitler começou? Genocídio. Parece que o mundo está anestesiado. Ninguém está vendo que Israel está se defendendo do que está acontecendo desde o dia 7 de outubro. Ele estava quieto e foi atacado. Civis foram atacados, jovens no festival de música e civis, famílias que estavam dormindo, tiveram suas casas, portas arrombadas, casas incendiadas, mulheres violentadas, crianças sequestradas, enfim, atrocidades em cima de atrocidades. Ninguém lembra disso. Foi em 7 de outubro do ano passado e não parou. Ainda tem reféns lá na faixa de Gaza, reféns, muitos eles já liberaram, muitos em troca dos reféns, e nada, eles não cumprem em liberar todos. Eles ficam já há mais um ano, gente, um ano, segurando crianças, jovens, e isso você sabe que mais da metade deles já está morto. Bom, Israel está, quando começou a atacar no sul do Líbano, foi em cima de edificações onde tem armamentos libaneses, já que eles mandam, porque eles são alimentados pelo Irã, eles mandam mísseis e bombas, eles mandam foguetes, eles mandam mais de 100. No domingo foi assim uma infinidade que aconteceu, e eles mandam sem parar sobre civis. Só não acontece pior porque o Dome de Ferro, né, o Iron Dome, ele faz o seu papel, mas eu não sei porque ele falhou, o Iron Dome, hoje, e alguns caíram no norte de Israel, trazendo prejuízo. Então, falar de Israel como relógio, agora o que vai acontecer com a nação? Eu falei o que vai acontecer conosco, igreja, e o que Deus espera de nós, igreja, posicionados, que a gente responda ao ID, e responder ao ID, hoje eu até falei, né, existe um chamado coletivo para todo mundo para ir para os Estados Unidos, mas e o chamado para ir para países perseguidos, para ir para a África?
não é? Então, a igreja precisa ouvir o verdadeiro chamado de Deus. E Israel, o que vai acontecer agora que está às portas? Bom, Israel vai ter que, porque como eles são muito bem, eles têm um dos melhores exércitos do mundo, a prova é que eles estão ali cercados de inimigos. Eu estava aqui fazendo um trabalho, só para você ter noção, é claro que a maior parte sabe, mas não custa mostrar. Eu estava fazendo um trabalho, eu imprimi, então eu vou mostrar para vocês, só para você ter uma ideia. Tá vendo o vermelho? Tá, esse vermelho são todos os inimigos de Israel. E ainda tem, e aí, cadê Israel? É um pontinho amarelo, gente. Aqui, ó, esse pontinho amarelo aqui, no meio de todos esses inimigos. Então, isso só prova duas coisas. Primeiro, que Israel tem um exército, um dos melhores exércitos do mundo. Prova é que ali está e permanece sem ser destruído com tantos inimigos. E a outra é que ele tem um Deus que o protege, de uma proteção sobrenatural. Então, o que vai acontecer agora nesse finalzinho de tempo aqui, ó? A ampulheta não para. O tempo de Deus não para. Você pode parar, mas o tempo de Deus não para. Então, o que vai acontecer? Israel vai ser cada dia mais pressionado, cada dia mais atacado, e os países, cada vez mais, o mundo, não basta esses inimigos atacarem, o mundo vai atacar todo e qualquer tipo de movimento de Israel. Todo mundo vai ser contra. Isso faz parte do cumprimento profético. E Israel se verá sem a ajuda do mundo, porque se o mundo se envolver, se os Estados Unidos se envolver mais do que já se envolve, se a OTAN se envolver mais do que se envolve, a guerra ela vai ser descontrolada. Então Israel vai ter que reconhecer que só Deus pode protegê-lo, de que ele vai se ver sozinho. Esses inimigos, eles por um momento, assim como Satanás, eu tô falando que vai acontecer com Israel, tá? Assim como Satanás se achou vencedor durante 3 dias, porque afinal de contas Jesus foi para a cruz e depois ele foi para as profundezas da terra. Então ele se sentiu vencedor por um tempo. Assim também esses grupos terroristas vão se sentir vencedores por um tempo. Eles vão ser, as fileiras daqueles que são contra Israel vai engrossar. E então Israel, esses são xiitas fundamentalistas que estão unidos com o propósito de destruir Israel. E é nesse cenário que entra duas posições, duas intervenções. Uma intervenção do anticristo, que vai dizer, ei, eu tenho a solução final. E não vai ser assim do jeito que eu falei, né? Um homem muito articulado, muito influente, muito inteligente, com uma habilidade diplomática sem precedentes. Ele vai surgir nesse cenário de conflito, dizendo, eu tenho a solução final. Paz para todos, paz para judeus e árabes, e eu tenho a solução como que nunca ninguém pensou nisso. Então, ele vai dar a solução final. Mas, no momento em que a guerra se levantar, a pior guerra se levantar contra Israel, em Ezequiel 38, mostra uma intervenção divina. Deus não permite que Israel seja destruído.